do 4º Regional Centro-Oeste de Quadrilha. Sejam bem-vindos, chega pra cá, Quadrilha e Buliço! Muito boa noite, senador Canedo. É com muita satisfação que a quadrilha Rio Buliço traz aqui para o estado de Goiás essa nossa apresentação. Ô pessoal! Ô pessoal! Senhoras e senhores, preste muita atenção. Vou contar uma história que aconteceu lá no sertão. A história de um beato que marcou nossa nação. E surgia no sertão nordestino o anacoreta sombrio, cabelo até os ombros, barba longa, face escaveirada, dentro de um hábito azul de brim apoiado em um bastão. Seu nome? Antônio Vicente Mendes Maciel, que para a história do Brasil ficou mais conhecido como Antônio Conselheiro. Pregando o evangelho, caminhava no sertão sem destino fixo. Assim, pernambucou por muitos anos até aparecer ao norte dos sertões da Bahia. Nas suas peregrinações, crescia o seu prestígio. Daí em diante já não seguia só. Para o seu destino incerto, o acompanhavam os primeiros fiéis. Os adeptos carregavam o templo único da religião minúscula e nascente, o oratório tosco de cedro, encerrando a imagem de Jesus. Foi assim que durante anos o conselheiro se apresentou pelos sertões. Em toda essa área, talvez não há uma cidade ou povoado onde ele não tenha aparecido. Alagoinhas, Bom Conselho, Jeremoabo, Massaracá, Pombal, Mocambo e Monte Santo e outros viram ele chegar com seus fiéis. Em cada um deles deixava um traço de passagem, um cemitério de muro reconstruído, uma igreja renovada, uma capela que se erguia. Mas o canudos e as andanças do conselheiro se encerraram. Lugarejo obscuro, abandonado, com taperas destelhadas e centralizado por uma igreja velha em ruínas. Naquele lugar seria fundada em 1893 a cidade do Belo Monte. Ali, o sofrido povo sertanejo buscou construir uma nova experiência de vida, sem polícia, sem impostos, onde não havia nem patrão e nem empregado, e com o uso coletivo da terra. Era verdadeiramente um regime igualitário. A filosofia de vida de Canudos atraía cada vez mais os sertanejos, tanto que em 4 anos tornou-se na época a segunda maior cidade da Bahia, com mais de 25 mil habitantes. Esse extraordinário crescimento desagradava as elites fundiárias, a igreja e o governo, pois tornava escasso o número de trabalhadores, e os padres perdiam controle sobre os fiéis que convergiam em grandes massas para a morada da Terra Santa do Beato Santo Antônio. As tropas federais foram acionadas e estava por começar uma autêntica guerra civil envolvendo mais de 12 mil homens. E nessa guerra, a chamada Guarda Católica defenderia até o fim Antônio Conselheiro. Não se aveste, Antônio Conselheiro. Não se aveste, cabra da peste, que nós está aqui só para te proteger. Tu que é um homem santo, enviado do Senhor, e a ti o Todo-Poderoso nos mandou para acabar com todo o sofrimento, conselheiro, para acabar com toda a nossa dor. E lhe digo mais, cabra da peste, se a notícia da República aqui apontar, a bala vai cortar o vento e a poeira vai a levantar. Mas a mão em ti, conselheiro, a mão em ti ninguém vai encostar. Eita, homem abençoado!
Aqui você tem comida e semente para plantar. Só não tem cachaça, porque cachaça é a bebida do demônio. E a você! Eita! Os cangaceiros são cabra de lampião. E as beatas, o jagunço e o vaqueiro. É tudo seguidor de Antônio Conselheiro. Vai pessoal, vou pessoal. Me preparou pra encruzilhada. Vixe, não vão dormir no ponto não, cabra das pestes. E a harmonia da República tá doido pra botar a mão em Antônio Conselheiro. Mas aqui não tem vacilação. Se aparecer, a gente corta ali no facão. E avancei! Simbora nós! Eita quadrilha que dá gosto de olhar. Nós arrepia, faz poeira levantar. Faz até sertão chover e até defunto ressuscitar. Avançou! Tá bonito, me arribou! E finalizou! Eita! Sorri, liso e de longe dá pra ver! Sorri, liso e não nego isso não! Eita! Ô pessoal, preparou pro rodopia de damas e cavalheiros, meu povo! E avançou! E tá danado, e tá danado! E tá danado pra danar! Eu sou Ribu! Nós é Ribu! A Ribuliço dá o show! Ô pessoal, marcou quadrilha! Tá danado de bom! Damas à frente, cavalheiros! Tá bonito por demais, meu povo! Virou geral! Ô pessoal! E o conselheiro disse com convicção que o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Palavra de Antônio Conselheiro, peregrino do sertão. E o conselheiro cabra, ele pregava a seguinte situação. Ele dizia que um dia as riquezas lá da beirada do mar, no meio do sertão haveria de chegar. E era nessa prece, e era nessa promessa que os sertanejos tudo estava a acreditar. E era por isso que esse povo todo estava o conselheiro a acompanhar. Ô pessoal! Ô pessoal! E finalizou! Tá bonito! Asca! Eita! Eu sou Ribu! Essa é a quadrilha de branco, preto e mestiço. Quem somos nós? Eita quadrilha! E passeou geral! E se tem uma coisa que o sertanejo era agarrado, essa coisa é a fé, a devoção. E era por isso que eles deixavam o que estivesse fazendo pra começar o momento de oração. Eu sou Ribu, nós é Ribu. Eita, meu povo, e eles obedeciam porque através da sua religiosidade alcançava ali o caminho da salvação. Pessoal, preparou para as rezas de Antônio Conselheiro, meu povo, marcou quadrilha. Tá bonito, e a você. Quando dava o entardecer no Arraiado Belo Monte, todo mundo deixava o que estivesse fazendo de mão, era enfim chegado o momento de oração. Ô pessoal, doutor Ribu, olha só, meu povo, e quando começava o momento de oração, Antônio Conselheiro, ele tinha a seguinte determinação. De um lado, o conselheiro deixava os homens, do outro lado, o conselheiro deixava as mulheres. Eu não sei se era prática do estudo religioso ou se era capricho de Antônio Conselheiro.
coração. Eita, que quando terminava o momento de oração, nós dava vivas ao Senhor e aos demais santos. Visto que numa tarde como outra qualquer, aparece no Arraial do Belo Monte uma figura inusitada. Frei João Evangelista. Rapaz, como é que podia? O homem que pregava juntamente da República contra a pessoa do conselheiro aparecer assim, sem mais nem menos, no Arraial. Visto que aquilo causou um espanto danado. Mas nem por isso, meu povo, o homem foi mal recebido, não. Foi muito bem recebido pelo conselheiro. E o sertanejo vendo aquilo, logo foi se aproximando, foi dando confiança pro homem. A confiança foi tanta que ele chegou até a fazer missa. Fez missa no Arraial do Belo Monte. E vendo que nós vivíamos ali, tudo amancebado, sem se casasse, tratou de realizar para mais de 200. Eu falei, foi 200 casamentos só naquele dia. E os pagãozinhos, o menino velho, tudo sem batizar, foi para mais de 50, só numa lapada. E tudo até que corria bem. Só que no meio das pregações, ele falou algo que não agradou o sertanejo. Não! Olha o que ele foi falar. Falou para nós abandonar o Arraial, deixar o conselheiro e voltar para nossas casas. Rapaz, quando aquele homem falou aquilo, mas foi um ribuliço, danado. Eita, pense no ribuliço. Os cabras tudo doido querendo voar em cima do homem, a mulherada apartando e o negócio ficando. Mas graças a Deus, chegou o conselheiro e logo tomou de conta da situação. Rapaz, se não é o conselheiro, aquele negócio não tinha terminado bem não. A chegada daquele homem no Arraial do Belo Monte era o mesmo de lembrar daquele episódio bíblico da entrada de Daniel na cova do leão. Se ele não tivesse agarrado nos anjos e no Senhor, ele não tinha saído bem dessa história não. Rapaz, e já que nós contamos essa história bem no meio dessa quadrilha, é válido ressaltar um fato importante que aconteceu naquele dia. Agora, dentre os 200 casamentos que eu hei de ressaltar, existe um que eu não posso deixar de falar. O casamento de Gerôncio e Rosalina, que se conheceram nas vielas do Arraial. Gerôncio, meu amor, vaqueiro destemido, braço direito de Antônio Conselheiro. Eu faço Rosalina, do Arraial era mais linda, passava o dia inteiro a orar. E ali naquele ambiente hostil, entre balas de fuzil e de canhão, eis que nasce no Arraial do Belo Monte uma grande paixão. O meu amor é seu. Eita, nós. Você querer, eu faço qualquer coisa pra ficar com você. Te dou meu coração e você sonhar. Rapaz, Você não sabe quem via Gerôncio perto de Rosalina nem parecia aquele homem. você tem o perfume da manhã. Eu fico doidinha pra cheirar. A tua boca é uma romã. Eu fico doidinha pra beijar. Você é minha luz, eu vou seguir, porque sei que posso me dar bem. O meu coração me diz, igual a tu não tem ninguém. O meu coração me diz, igual a tu não tem ninguém. E assim, em balas de fuzil e de canhão, nasce no Belo Monte uma grande paixão. E Gerôncio e Rosalina firmaram de fato a sua união. Sanfoneiro, faz o negócio ficar bom. Rasga! Eita! Eu sou irmão. O pessoal, já que essa história se passa no sertão, e preparou para os dois sons. E os... Oh!
Pense no sertão bem quente da molesta, parecia até que tinha 2 sol. Rapaz, cai chuva naquele pedaço de sertão. Era difícil encontrar um político honesto. Mas nós do Belo Monte não esquentava a cabeça com isso não. E o sol se foi. Vamos, quadrilha, sacudir esse arraiar. Vamos, quadrilha, levantar o poeirão. Eu sou Ribu, mas é Ribu. Agora mais forte do que o sol desse sertão. Só mesmo o amor do casal de noivo da família Ribulis. Ô pessoal, mas isso aqui tá muito bom. Mas isso aqui tá muito bom. Pessoal, em seus lugares. Preparou para o R de quadrilha Ribulis, o meu povo. Marcou geral e avançou. Eita, olha a chuva para refrescar o sertanejo bem no meio dessa sequidão. Continuou. Tá bonito, minha Ribu. Formei o R. Tô gostando de vir, meu povo. Virou geral. Ô, pessoal. O corrido. Rapaz, e não é que formou o R mesmo, R de Ribu, R de repressão, R que há 15 anos vem cantando esse povão. Mas pessoal, o pessoal, mas que quadrilha é essa que acabou de apresentar? Eita, quadrilha bonita da peste. Agora, se tem uma coisa em quadrilha junina que eu não me canso de falar, eu não posso deixar de mencionar que é o casal de noivo que comanda esse arraial. Ô pessoal, e veio lá do Nordeste, e veio lá do Nordeste. Eita, casal da peste, é o casal de noivo da Ribu. Homem, rapaz, esse negócio de ar-condicionado pra quem não é acostumado prejudica pra danar. Ô pessoal, e passeio quadrilha. Vambora passear porque a gente não pode descuidar não, porque as mundistas estão doidas pra pegar o conselheiro e tirar daqui, meu povão. Mas no monte só tem cabra da peste que descuida não. E é por isso que a gente dorme com o olho aberto e o outro fechado. Ave Maria! Porque o sertanejo não quer perder de jeito maneira a sua salvação. Eita! Eu sou Ribu, nós é Ribu. A Ribuliço dá o show. Ô pessoal, na Ribuliço só tem cabra do sertão. Antônio Conselheiro, sinônimo de luta, fé, esperança e devoção. Nele acreditava o sertanejo que alcançaria sim o caminho da salvação. A escada de Monte Santo. O pó que enxuga meu pranto, faz feridas no meu pé. As bandeiras do biar, da cor de lama rachada, chuvam como carrapato, almas de gente ao quebrar. Simbora, cabra, que a peleja tá perto, a peleja está por vir. Um chão de Jeremoá,
conselheiro. Anunciam Satanás, na guerra se encontra risco, mas há quem busque cartaz. Segura, cabra. Não durma não, não durma não, não durma no ponto não. Os apoios do vaqueiro são lamentos de marfim. Neles acho o verdadeiro pressentimento do fim. Pois se a terra é o homem e o sertão vai se acabar, quais dos frutos todos comem? Quantos vão chegar ao mar? É, meu povo, a Guerra de Canudos foi a guerra entre o fuzil e o canhão. Antônio Conselheiro para o sertanejo tudo, o danado era o santo, mas para mundista da república, para o governo e para a igreja, Antônio Conselheiro, meu povo, era o cão. Descaso, abandono, esquecimento, cansava o sertanejo tudo, bem no meio daquela sequidão. Eis então que aparece o homem santo para trazer-lhes a salvação. E Antônio Conselheiro caminhava arrastando multidão que acreditava sim no sonho da terra prometida, que acreditava sim na sua salvação. E a quadrilha ribolista se despede com graça, orgulho e satisfação, dando vivas a Antônio Conselheiro, o beato que marcou a nossa nação. Viva Antônio Conselheiro! Viva! Oh, vixe Maria! Olha só, Antônio Conselheiro, cabra da peste, o que eu acabo de escutar. O carregamento de madeira que tu mandou encomendar lá em Uauá, os caras trataram de capturar e estão dizendo que não vão deixar trazer de lá pra cá. Ah, mas eles estão pensando que nós é besta, que nós vai ficar aqui só espiar. Aí é que eles estão tratando de se enganar. Pois quando os cabras da peste estiver pensando em vir, nós já estamos daqui pra colar. E digo mais, quando nós chegar em Uauá, eita, que quando nós chegar em Uauá, pedra sobre pedra, meu povo, não há de sobrar. E essa foi a apresentação da quadrilha Ribolício do Distrito Federal. Muito obrigado e até a próxima vez!